a gente chegou agora na última dimensão aqui, né, do nosso framework do NIST aqui de segurança, que é recuperar. Então, recuperar é quando efetivamente eu tive um problema, né? Então, ok, ou mesmo tendo implementado todas as outras camadas, eu não consegui evitar de ter um problema, eu tive um problema ali, agora eu preciso recuperar o meu ambiente de tecnologia, ou eu deixei de implementar algumas dessas tecnologias aqui, eu aceitei o risco, né? Como a gente falou lá, né? A gente identificou o risco, mas a gente aceitou o risco, né? Porque a cerca estava ficando mais cara do que os bois. E aí, ok, eu preciso ter também alguma coisa aqui para eu poder recuperar o ambiente se o problema acontece. O ponto é que recuperar, a gente tem que ter muito isso em mente. Recuperar custa sempre mais caro, mas ainda assim a gente precisa também investir em recuperar. O que eu vejo que muita empresa erra é isso, assim, ela não investe nos outros pilares aqui adequadamente, ou ela investe ali minimamente, porque é isso, assim, eu sei que no final das contas, você que está aí, o executivo de negócios, não gosta de gastar dinheiro com segurança da informação, né? Com ativos de segurança, com coisas de segurança, ferramenta, solução e tal, né? Quem gosta disso é a gente que é técnico, né? Que adora essas coisas, né? Mas na verdade é brincadeira, né? A gente também não gosta, na verdade, né? A gente sabe que precisa, mas é isso, porque a gente estudou esse outro lado, né? E o ponto é esse, assim, o ponto é que aí às vezes é isso, às vezes a gente vai lá e evita, né, o investimento e a gente coloca todo o dinheiro, e eu vejo muito isso, assim, ó, muitas empresas colocam o dinheiro aqui na parte da recuperação, que é o quê? Eu estou investindo aqui num ambiente de disaster recovery, eu estou investindo no backup, ou pior, né, muitas empresas investem desses 4 aqui, né, que é um plano de continuidade de negócios, disaster recovery, né? Recuperação de desastres, backup e contingência de serviços, muitas empresas investem só no backup. O backup é a única que todo mundo tem na cabeça aqui e fala assim, opa, legal, preciso investir, preciso ter um backup bom e tal, consistente. Recuperação, backup, às vezes quando eu tenho que restaurar um backup, a merda já aconteceu. E pode ser que demore um tempão para eu conseguir recuperar aquele backup. E pode ser que na hora que eu vou recuperar aquele backup, o backup está corrompido. O backup deu alguma merda na hora que foi fazer lá e ele não tá bom. Isso acontece, então assim, não adianta pensar só no backup. Mas eu vou te falar aqui também de boas práticas de backup para evitar que isso aconteça, tá? Então enfim, vamos lá, vamos entrar nos planos aqui para vocês entenderem. Falando do primeiro, né, que é um plano de continuidade de negócios, eu vou trazer aqui de novo aquele site lá, o red.gov, né, aquela organização ali americana, que ele tem um framework, eu vou deixar o link aqui para vocês, né, mas ele tem um framework bem legal ali para entender o objetivo, né, de um plano de continuidade de negócios. Lógico que o meu objetivo aqui no que eu vou falar para você, eu vou focar nas questões de tecnologia, né? Eu vou falar de um plano de continuidade de TI, vamos dizer assim, tá? Porque quando a gente olha de continuidade de negócios, pode ser que você tenha que pensar em muitas outras coisas aí, até que assim, ok, se acontecer uma greve e as pessoas não conseguirem entrar no prédio e tal, enfim, tudo isso tem relação com continuidade de negócios, mas que eu não vou abordar aqui, tá? Quando eu olho plano de continuidade de TI, né, de recursos de tecnologia, ele vai passar por essas 4 etapas aqui, ó. Então a primeira é aquilo do Business Impact Analysis, né? O BIA, que a gente já falou lá atrás. Quando eu entendo ali o impacto para o negócio, é o primeiro ponto que eu preciso para poder priorizar que ativo que eu preciso proteger aqui para recuperar. Porque senão eu vou gastar dinheiro com o que não precisa ou eu vou deixar alguma coisa importante de fora, tá? Depois a gente vem para definir estratégias de recuperação. Então é aquilo assim, não adianta eu só ter um backup e achar que estou protegido. Eu tenho que definir uma estratégia de recuperação. Ok, se acontecer ali a cagada, entrou um ladrão, pegou meus servidores, enfiou embaixo do braço e saiu correndo, perdi. Tudo bem, como é que eu restauro esse backup? Aonde? Em qual servidor? Na máquina do fulano, na máquina do ciclano, eu alugo uma máquina, quem é esse fornecedor que vai me alugar a máquina? Em quanto tempo ele consegue colocar a máquina aqui disponível para mim, para eu poder subir os meus dados lá? Quanto tempo demora para eu fazer esse restore, né? Para eu restaurar todo esse backup ali nos meus servidores, né? Tem alguma outra configuração que vai ter que fazer? Eu perco acesso de certificado, eu perco acesso a alguma coisa de sistema na nuvem e tal. Então, enfim, tem que olhar o ambiente como um todo para definir ali a estratégia de recuperação, né? Quais documentos lá que a gente vai precisar usar. E aí a gente vem para o desenvolvimento do plano, efetivamente. Então aí eu vou definir um plano. Então, ok, então eu tenho que ter uma contingência, né? Eu tenho que ter um disaster recovery para o servidor X, para o servidor Y, para o sistema B. Eu preciso ter cópia desse dado, desse, tal. Se der problema, é assim que a gente faz para ir, é assim que a gente faz para voltar.
esse é um outro ponto crucial, né? Muitas vezes a gente vai lá e vê o cliente vai lá e faz um ambiente de disaster recovery, né? Ah, ok, agora eu tenho uma cópia. Não, eu tenho uma cópia, tenho os meus servidores aqui e eu tenho um outro servidor lá na minha filial, igualzinho, e eu replico os dados daqui para lá e tal. Beleza, né? E na hora que você dá um problema aqui, tudo bem, ele assume do outro lado. E na hora que volta esse daqui, como é que volta o dado daqui para cá, né? A partir de que ponto? Como é que você recupera o ambiente? Então é isso, tem que ver o caminho de ida e tem que ver o caminho de volta também, né? Tem que estar definido, né? E tem que estar definido, inclusive, qual é o protocolo, né? Qual é o gatilho que vai disparar você ativar o teu ambiente ali de disaster recovery, por exemplo. Porque é isso, assim, muitas vezes, puxa, acabou a energia, teve um apagão. Ok, beleza, o gerador assumiu ali, tem no break e tal, blá blá blá. Ok, quanto tempo no break segura? Ah, segura 24 horas, tá bom. Puta, o apagão vai demorar 30 horas. E agora? Beleza, dá tempo de você migrar lá pro outro lado. Agora, às vezes já aconteceu muito, assim, às vezes acontece em cliente isso, ele tem uma instabilidade no ambiente dele ali principal e ele já fala assim, poxa, ok, vamos subir para um ambiente de backup. Não faz sentido muitas vezes, né? Porque é melhor você tratar a instabilidade ali e resolver, né? Às vezes é mais rápido do que todo o protocolo de acionamento de um ambiente de disaster recovery e tal. Então, enfim, tudo isso tem que ser estudado e tem que ser planejado. Tem que ter um plano ali, um plano de continuidade, tá? Para poder saber quem faz a ação, se isso daí acontecer à noite, de madrugada, quem que eu aciono, quem atua, quem tem os acessos, tá? Tudo isso tem que estar planejado. E aí o último bloco aqui desse framework é isso de a gente ter teste e ter exercícios contínuos. Não adianta você ter o ambiente de disaster recovery, não adianta você ter backup se você não faz teste de restore daquele backup. Você só vai perceber que ele está bugado na hora que você precisar restaurar um dado lá e aí ver, puta merda, o que aconteceu? Aí a equipe de TI vai dar uma desculpa. Poxa, teve um problema lá atrás e não sei o que, a fita corrompeu e subiu lá, sei lá. Então a gente tem que fazer teste e tem que fazer exercício também de disaster recovery aí com esse ambiente. O que a gente vê muito em cliente pequeno, às vezes falando assim, não, meu backup eu tenho um HD que a gente pluga e aí o sócio leva para casa dele, toda noite ele vem, troca lá e tal, e na unidade X que a gente tem um servidorzinho lá também, aí é a secretária que vai lá e troca o HD e tal. E aí o que mais acontece é quando você vai ver esse processo no dia a dia, a pessoa esqueceu de trocar, ela trocou um dia sim, o outro não, um ela troca, o outro não esquece, então assim, não funciona direito, tá? Aquilo é um backup ali um backup para inglês ver, né, como fala, né, tá? E aí a gente fecha assim. Então o primeiro bloco é esse, é um plano de continuidade de negócios. É importante a gente pensar nisso, a gente entender isso para nossa empresa quando a gente quer ter um ambiente de disaster recovery ali. Ou nem que você tenha um plano mínimo, né? Como eu falei do exemplo do backup. Ok, eu só tenho backup, eu não tenho um ambiente de disaster recovery, mas como é que eu recupero esse backup se eu tiver algum problema, tá? Se você tem isso planejado, sua empresa vai ficar muito menos tempo parado se você tiver algum incidente, aí, algum evento. Bom, próxima tecnologia aqui, né, de recuperação é o tal do disaster recovery efetivamente, né, que eu já falei algumas vezes aí quando a gente estava falando de plano de continuidade de negócios. O que o plano de disaster recovery... O que o plano não, né? O que o ambiente de disaster recovery ele faz? O que ele é na prática? É uma cópia do teu data center. Então você tem lá os teus servidores, o teu storage, teu banco de dados, teus sistemas todos instalados ali, né? Esses caras eles podem estar virtualizados ou não, tanto faz, tá? Pode ser servidores físicos, pode ser servidores virtuais, né? A gente vai fazer uma cópia desse cara aqui em outro lugar, em outra localidade externa, distante, de preferência geograficamente distante ali, né? E ok, eu tenho uma cópia dos teus dados. Se você tiver um problema aqui, esse cara parar, esse cara assume o teu ambiente, né? E aí você tem uma replicação desses dados de um lado para o outro. Como eu falei até no exemplo anterior, tem empresas que fazem isso dentro de casa mesmo, então, ok, eu tenho aqui o meu data center principal, fica aqui na matriz, o meu data center secundário, né, o meu data center de disaster recovery, fica na minha filial no outro estado. Tem empresas que fazem isso com um data center externo, né? Então eu coloco, beleza, eu alugo os servidores num data center externo e tal, né? E eu faço uma cópia dos meus dados lá. Ok, se eu tenho um problema aqui, eu assumo lá com o meu data center externo. Isso também é muito comum, tá? Ou o contrário, tem empresas que têm o contrário, né? Tem clientes nossos que têm o contrário. O ambiente dele principal está no data center externo, né? Tá lá no data center de primeira linha e tal. E ele tem servidores mais antigos, sem garantia às vezes e tal, servidores mais baratos, vamos dizer assim,
dentro de casa para falar assim, não, esse ambiente aqui é só para uma recuperação de desastre. Se eu tiver um problema lá no principal, que é o meu ambiente top de linha, mas se eu tiver um problema, ok, eu tenho pelo menos os meus dados aqui para a empresa continuar funcionando. Então existem várias formas várias formas diferentes, na verdade, de fazer uma arquitetura de Disaster Recovery. A gente aqui na Strat tem uma solução, por exemplo, né, que chama Disaster Recovery as a Service. Por que tem esse lance do as a Service aqui no final? Porque assim, um ambiente de Disaster Recovery ativo, no final das contas ele sai caro. Por quê? Você, imagina, mesmo que eu tenha esse ambiente, esse exemplo que eu dei, né, que eu tenho meu data center top de linha lá fora e tal, principal, e eu fiz uma réplica dele aqui dentro de casa, tá? E esse cara tá ativo. Eu tenho custo aqui de energia, eu tenho custo de equipamentos, né? E eu tenho custo de licenciamento, principalmente. Então, se eu uso lá um SQL, eu uso Oracle, por exemplo, né? Que são soluções aí de banco de dados. São soluções que o licenciamento é muito caro, eu tenho que licenciar no ambiente principal e eu tenho que licenciar no meu ambiente de backup. O Windows, eu tenho que licenciar no ambiente principal e eu tenho que licenciar no ambiente de backup. O Disaster Recovery as a Service, ele faz o seguinte, ele pega os dados aqui da sua empresa, não importa se ele está no seu data center local ou se ele está no seu data center da nuvem, mas ele faz uma cópia só dos dados, assim, ele pega as máquinas virtuais e aí ele compacta elas ali, né, criptografa ali, né, compacta, transmite elas criptografadas para o nosso data center na nuvem e elas ficam ali ocupando só disco do lado de cá, né, fica ocupando só armazenamento. Se você tiver uma falha grave no teu ambiente, aí a gente vai e dá play nessas máquinas aqui, a gente vai e ativa as máquinas e aí sim, ok, você está usando o licenciamento uma vez só, porque ele só ativei essas máquinas depois que elas deram um problema, depois que você teve um problema, na verdade, no ambiente principal, né? E quando eu ativei essas máquinas aqui, então você não precisa pagar licenciamento dobrado, e aí sim, quando eu ativei essas máquinas, aí sim elas estão consumindo recurso de CPU, memória, disco e tal. Então é assim, vamos supor que num ambiente ativo, você paga 10x, tá? No ambiente de Disaster Recovery ativo, você paga 10x. Num ambiente desse de Disaster Recovery as a Service, você vai pagar 3x, entendeu? Você vai pagar 30% do que você pagaria no outro, de 30 a 40%, tá? Vamos dizer assim, em média. E se eu precisar acionar o ambiente, aí só durante esse período que ele está ativo é que você paga o valor full, é que você paga os 10x. Então, como a gente é aquele tipo de solução que é igual seguro de carro, né? A gente paga, mas a gente nunca quer usar, né? Ninguém quer bater o carro para poder usar o seguro. Mesma coisa aqui. A gente paga para ter um disaster recovery, para garantir a continuidade da empresa se tiver algum problema grave, mas a gente nunca quer usar. Então é isso, assim, é bem pouco provável, né? Inclusive, dos clientes que a gente tem ambiente de disaster recovery aqui, foram utilizados pouquíssimas vezes, assim, né? Mas é importante saber que o ambiente está lá para poder utilizar, tá? Agora tem um conceito chave aqui que eu falei, que é importante, que é uma sigla, né, que chama RTO, que é o Recovery Time Objective, que é o objetivo de recuperação. Como eu falei também algumas vezes aqui para você, isso varia de negócio para negócio. Um cliente, né, do mercado financeiro, por exemplo, ele não pode ter um RTO aqui elevado. O Recovery Time Objective é aquilo assim, eu não posso parar, né? O e-commerce não pode ter um RTO elevado, eu não posso parar, principalmente em datas-chave, né? Quanto ele está parado ali, ele está perdendo dinheiro. Então, tudo isso daí tem que ser calculado para definir qual que é a arquitetura ideal. Porque nesse ambiente que eu falei do Disaster Recovery as a Service, por exemplo, tem um certo delay, né? Até identificou a falha, dá play, ativei as outras máquinas, fiz a configuração aqui para esse ambiente subir como principal, tem um delay ali, vai demorar, sei lá, 2 horas, 4 horas, depende do tamanho do ambiente do cliente, né? Se a tecnologia, se o ambiente não comporta isso, né, ficar parado ali 4 horas, então ok, eu preciso ter um ambiente ativo. Esse cara tá aqui e tal, esse cara parou, o outro já assume aqui, ninguém nem percebe, né? Isso é possível também, só que sai bem mais caro, né? Uma arquitetura bem mais cara. E aí, como é que você define esse tal do RTO, né? Lembra que eu te mostrei também essa planilha lá no começo, que é para você definir aqui o impacto financeiro, né, de determinadas ocorrências? Você também pode usar ela para definir o Recovery Time Objective, aqui, né, o seu objetivo de recuperação, que é o que está ali, né, a duração de um determinado evento. Então, se a duração de um determinado evento aqui na minha infraestrutura de 1 hora, ela já me traz um prejuízo enorme, muito grande, então ok, então o meu RTO aqui tem que ser menos de 1 hora, né, tem que ser instantâneo, tem que ser 10 minutos, sei lá. Tá? Então isso daqui é super importante para o negócio, para poder definir
qual é o seu objetivo de recuperação e como que vai ser a arquitetura do teu ambiente de disaster recovery. Chegamos agora no backup, né? Backup também é uma tecnologia de recuperação, todo mundo entende ou acha que entende aí do backup, que está fazendo direito e tal, e aí eu quero te passar alguns conceitos aqui bem rapidinhos também, para você validar se está sendo bem feito aí dentro da sua empresa realmente, tá? Então, a primeira regra básica aqui do backup é a tal da regra 3-2-1. Não sei se você já ouviu falar da regra 3-2-1, mas ela é o seguinte, ó. A regra 3-2-1, você precisa ter 3 cópias do dado. Então vamos lá, eu estou falando, por exemplo, da cópia original, uma cópia local aqui feita em disco também. Então, por exemplo, um HD externo, um NAS, né, um storage externo, mas eu tenho uma segunda cópia, né, local aqui em disco. E eu tenho uma terceira cópia externa, tá? Uma terceira cópia que ela vai para fora. Então eu tenho 3 cópias do dado, tá? Esse é o primeiro pilar ali, 3. Depois o 2, isso tem que estar em 2 mídias diferentes. Se você faz backup em tudo em disco, então eu tenho aqui no meu disco local e eu tenho um disco local, o disco original, né, o disco que está no próprio servidor na máquina, eu tenho um disco externo conectado e tem mais um outro disco que alguém leva para casa de tempos em tempos e tal. Você pode ter um incidente que vai criptografar todos os seus discos e você dançou, perdeu inclusive o backup, né? Então você tem que ter mídias diferentes. Então o que são mídias diferentes aqui, por exemplo, né? Disco e fita, por exemplo, ou disco e cloud, né? A cloud a gente considera como uma mídia diferente também, porque está num outro ambiente, né? Um outro tipo de acesso, tá? E uma dessas cópias, pelo menos uma dessas cópias do dado, ela tem que estar externo, ela não pode estar dentro da sua organização. Então se você está fazendo... pode ser, por exemplo, um disaster recovery, um ambiente de disaster recovery, né? O teu data center externo lá, você tem aquele exemplo que eu dei, né? Você tem um data center aqui, você tem um data center aqui no seu escritório principal, você tem um outro data center um segundo data center de recuperação numa filial sua, né? Ok, você tem uma cópia do dado aqui, você tem uma cópia do dado lá, a cópia e uma delas está sendo guardada externamente, ok, você está cumprindo aqui esse requisito de uma das guardas ser externa. Se você está fazendo backup em fita, né, então eu faço backup em disco, faço backup em fita, não adianta manter essas fitas na mesma sala de servidores que você tem ali, porque é isso, se você tiver um desastre naquela sala, você perde o dado principal e perde o backup junto. Então tem que fazer uma guarda externa. Então tem aquelas empresas que ela vem, retiram as suas fitas, levam para uma guarda externa. Quando você precisa recuperar um backup desse, você vai lá, abre um chamado nessa empresa, ele vem, traz as fitas para você e tal. Então assim, tem um overhead ali, né? Mas tem muita empresa que ainda gosta de fazer o backup em fita, né? E o que as empresas estão usando muito agora é a cloud, né? Então é isso, assim, você tem lá 3 cópias do dado, uma no servidor, uma original, a outra num disco local ali do servidor para poder recuperar rápido se tiver um problema, né? Eu restauro muito mais rápido da rede local do que da nuvem, mas eu tenho uma terceira feita na nuvem. Então eu estou atendendo o princípio de 2 mídias diferentes e estou atendendo o princípio de ter uma cópia do dado externamente. Se eu tiver um problema grave aqui local, ok, eu ainda tenho o dado lá para poder recuperar e continuar trabalhando, tá? E aí, assim, outra coisa importante, mega importante de verificar com relação a backup, verificar aí com a tua equipe de TI com relação a backup, é o período de retenção adequado. Então, se a sua empresa tem normas aí que ela precisa atender, que ela precisa guardar dados de funcionários aí por 5 anos e tal, você tem que ter backup dos teus dados lá por 5 anos, tá? Cópia de e-mail, a gente tem clientes aqui também que eles precisam ter, ok, eu preciso ter todo o meu ambiente de e-mail, eu preciso ter auditoria dos meus e-mails, então tudo que todo mundo troca, que sai, que entra, não importa se a pessoa deletou ou não, eu preciso que isso fique armazenado num servidor e eu preciso ter cópia disso por 5 anos, porque a gente, sei lá, já passou por problemas de fraude no passado ou problemas de propina, sei lá, enfim, né? E a gente precisa ter esse tipo de dado para caso aconteça alguma coisa, a gente vem lá e resgata a informação e tal, consegue ver, faça uma auditoria. Então, ok, isso daí tem relação também com o backup, né? O backup desses e-mails, o backup dos dados no servidor, o backup dos dados de sistemas, qual o período de retenção que você precisa. Outra coisa mega importante, testes periódicos de restore. Se você só faz o backup, mas nunca testa se esse arquivo está íntegro ou não, pode ser que você, na hora que você mais precisar, é quando você vai descobrir que a política de backup que você tinha lá não estava funcionando. Então é importante você institucionalizar com a equipe de TI aí um teste periódico de restore, tá? Aleatório, vai lá e restaura dado da pasta X, de uma pasta Y, do mailbox, uma caixa de e-mail, enfim, né? É importante fazer, né? Restaura um banco de dados.
E precisa ter, obviamente, também um monitoramento contínuo. Você tem lá ferramentas de backup instaladas no seu ambiente, fazendo backup lá de forma automática, tem as políticas ali rodando. O que acontece, por padrão, eu te falo isso também na prática, volta e meia um backup desse falha. Acontece algum problema lá no servidor, ele perdeu uma conexão de rede, perdeu uma conexão aqui, ali, sei lá, travou, subiu muito o uso de CPU, enfim, parou o processo de backup. Tem que ter um monitoramento contínuo. Para isso alertar alguém vai lá, atua, recupera aquela informação, ou se não foi possível terminar o backup ali durante aquele período, vai starta de novo no período seguinte, enfim. Ou pelo menos para ter visibilidade, né, de que teve um determinado dia ali que a gente perdeu o backup daqueles dias, tá? E é importante avaliar também essa questão de janelas de backup. Muitas vezes a gente tem muitos dados e a gente está fazendo backup ali com políticas mal configuradas, né? Ou com uma infraestrutura mal dimensionada, vamos dizer assim, e esse backup está demorando muito tempo, então eu demoro mais do que 24 horas para poder fazer um backup de um determinado servidor. Poxa, ok, então quer dizer que eu pego os dados daquele dia, ali do dia seguinte, dançou, né? Já entrou o backup na janela do dia seguinte, eu já não vou conseguir pegar aquele dado. Então isso também é importante você olhar aí com a tua empresa de TI, tá? Feito isso, regra 321, período de retenção adequado, janela de backup bem dimensionada, teste periódico de restore e ter um monitoramento, né, dessas ações, você pode dizer que você tem backup dos teus dados, efetivamente, tá? Para você recuperar na hora que der algum problema. Mas é aquilo, de novo, né? O importante é a gente evitar que dê problema lá, né? Ninguém quer ficar usando backup. Bom, e aí o último sistema de defesa que eu preciso te falar aqui, que também tem ligação aqui com a recuperação do ambiente, é quando a gente fala de contingências, tá? Contingências, explicando de forma bem simples e bem rápida aqui, é quando eu tenho alta disponibilidade de serviços de TI, que também é importante. Quando a gente tem objetivos de recuperação, né, algum serviço ele não pode parar, ele precisa estar contingenciado. Então, por exemplo, o que já deve ser comum para você é aquilo assim, você tem 2 links no seu escritório, né? Você tem um link principal, você tem um link de backup. Os teus links ali estão contingenciados. Muitas vezes é importante que você também tenha 2 firewalls em alta disponibilidade. Se um firewall parar, o outro firewall assume. Também a sua empresa nem para e nem fica sem proteção durante esse período ali que o firewall parou. É difícil um firewall dar problema? É muito difícil um firewall dar problema. Só que quando ele dá problema, ou ele vai deixar a sua empresa vulnerável ali até você conseguir outro firewall para colocar no lugar, né? Você vai navegar na internet ali sem proteção nenhuma, ou a empresa vai parar, não vai conseguir navegar, não vai conseguir acessar os sistemas, os ambientes. Então pode ser que seja preciso também ter contingência de firewall. Então aqui a gente fala de várias coisas assim, ó, contingência de links, contingência de servidores. Então, como eu falei assim, às vezes eu tenho servidores locais, quando a gente implementa um ambiente de virtualização, né, eu tenho lá mais de um servidor respondendo, né, por um mesmo IP, por um mesmo endereço ali e tal, mas se um para, o outro assume, continua funcionando. Eu tenho uma arquitetura de cluster que a gente fala, tá? Então, ok, aquele ambiente ali está contingenciado. Dentro desse servidor, eu também tenho os discos ali contingenciados, né? Então, tem uma arquitetura que a gente configura ali que se um disco desse falha, os outros discos ali continuam funcionando e o dado não se perde, né? Não importa que um disco pifou ali. É comum discos pifarem? É super comum discos pifarem, né? Não é assim, não pifa todo dia, mas é mega comum. Você ir num data center de uma empresa, você vê lá o storage, você vê que tem 1, 2 discos ali com a luz vermelhinha porque deu algum tipo de problema, tá? É comum, então é normal ter esse tipo de contingenciamento. Contingenciamento de energia elétrica. Esses servidores também, eles têm lá muitas vezes 2 fontes redundantes que precisam estar ligadas em 2 circuitos diferentes de energia, porque é isso, se um falha, um pifou, um parou, ok, o outro continua funcionando. Um tá ligado no no-break, o outro tá ligado no gerador, por exemplo, né? Mas enfim, você tem ali também redundância de energias, inclusive no teu rack, nos teus servidores e tal. Redundância de equipamentos de rede, tem formas também da gente configurar a contingência de equipamentos em rede aqui, em X, por exemplo, né? Eu já implementei ambientes de segurança que não podiam, porque era para atendimento de um banco, né? E não podia parar de jeito nenhum, que tinha uma arquitetura ali em X, né? Então tinha assim, 2 firewalls, 4 switches e esses caras estavam conectados assim em X. Então se essa comunicação daqui para cá falhar, ele vem por aqui, se falha daqui para lá, tal, enfim, ele tá cercado por todos os lados, né? Então, enfim, a gente tem também redundância de equipamentos de rede, quando o serviço do outro lado lá não pode parar, tá? Porque é isso, se falha um switch aí do 7º andar do seu prédio, né, por exemplo, ok, o que acontece ali com o pessoal ali da equipe local enquanto aquele switch tá parado?
a gente tem que ter ou contingência ou, no mínimo, a TI ter spare parts, o que a gente chama de spare parts, né? Que são peças avulsas ali para poder trocar. Então, esses equipamentos que são comuns, assim, avulsos, manter um Wi-Fi, um switch ou mesmo um firewall. Imagina que a sua empresa tem várias localidades pequenas e tal, tem vários firewalls, tem que ter um outro ali debaixo da gaveta de alguém que é isso, se pifou da unidade, ok, alguém pega aqui. Pode ser que saia muito caro você ter em HA em todo lugar, né? HA em alta disponibilidade, né? Pode ser que saia muito caro você ter 2 firewalls em cada localidade. Eu tenho um firewall só, mas tudo bem, mas eu tenho um outro na gaveta aqui que se der pau, alguém pega um avião aqui, sai correndo e vai lá instalar. Eu fico parado um dia, mas ok, um dia eu posso suportar, um dia com uma filial parada, entendeu? É essa a conta que a gente tem que fazer aqui, né? E inclusive estações de trabalho, volta e meia a gente tem problema também na estação de trabalho de algum colaborador. Poxa, parou a máquina, parou a memória, a máquina não liga, enfim, é importante também ter spare part, né? Ter máquina guardada ali que você consegue substituir rápido e aí você garante que a empresa não para. Então aqui também eu estou falando de recuperação, tá? Eu estou falando de tecnologias para garantir que a empresa ela vai estar no ar e que ela vai estar disponível na hora que ela precisa. Um dos princípios lá de segurança da informação, né, que a gente falou, que é disponibilidade de serviços. Aqui, quando a gente fala de contingência, eu estou garantindo principalmente esse pilar aí. Então, por exemplo, né, a gente tem clientes, né, ou volta e meia, às vezes, quando a gente está falando com algum prospect e tal, a gente está em negociação ali, né, e o prospect, né, o nosso cliente, a empresa, né, do outro lado ali, você aí, né, tem uma preocupação assim, né, de, mas ok, se o meu ambiente der algum problema aqui, em quanto tempo vocês colocam ele no ar de novo? Quanto tempo vocês se recuperam, né? Em quanto tempo vocês me colocam para funcionar? Qual que é o SLA de vocês, né? Essa é a pergunta que a gente ouve muito, né? O SLA é isso, né? Quanto tempo eu demoro para poder recuperar um incidente, né? Colocar a tua empresa para funcionar de novo se tiver algum problema. E aí você vê que depende muito dessa infraestrutura que a gente está falando aqui. Então, por exemplo, tem um cliente nosso que é uma empresa do segmento financeiro, ele tem ali traders, né, pessoal que não pode parar efetivamente, aqueles caras que trabalham lá com 3, 4 monitores ali, tá plugado na bolsa ali o tempo todo. Durante o horário comercial, durante o horário de trabalho dos caras ali, sei lá se eles estão olhando lá a bolsa só de São Paulo ou de Nova York e tal, mas durante o horário específico ali que ele combinou com a gente, ele tem um SLA de 1 hora para recuperação. Quer dizer o quê? Que se eles tiver um evento nessas posições de trabalho, nessas 7 posições de trabalho ali que esse cliente específico tem com a gente, em no máximo 1 hora esse cara tem que estar trabalhando de novo, né? Que é até um período grande aí, se você for pensar, né? Mas ok, dentro do RTO deles lá, né? Do Recovery Time Objectives, 1 hora foi ok para um cara desse ficar parado. 2 horas já ferrou, né? Eles já dançam. Então assim, ok, então eles passam isso pra gente, falando assim, Strat, beleza, se eu tiver algum problema, você precisa me recuperar isso em 1 hora. E aí a gente tem que ter tudo isso daqui bem dimensionado para poder recuperar, isso contingenciado, né? Para poder recuperar esse ambiente dentro desse objetivo que o cliente tem lá. Então a gente tem spare part, a gente tem a questão do deslocamento, se precisar fazer algum suporte ali local, né? Toda a infraestrutura que esses caras usam lá, ela tá contingenciada de ponta a ponta para garantir que ela não vai parar. Então, enfim, né? O objetivo de recuperação, né? Ou até o SLA para sua equipe de tecnologia aí poder atuar e recuperar o teu ambiente, ele vai ao encontro da tecnologia que você tem do outro lado de contingência também, tá? Se você tem um ambiente contingenciado, a gente coloca ele no ar muito mais rápido, beleza, sua empresa não para e tal. Se você não tem contingenciado, imagina, até você identificar um problema, até você investigar, até você recuperar, pode levar efetivamente um tempo maior, tá?